Mas, já que você falou nisso, eu lembrei de uma história boa. Sabe o Patriot, aquele sistema antimíssil americano? Que a hora que está chegando um ataque, ele detecta. Não, parece até piada, mas é verdade. Quando o pessoal fez o Patriot, tinha um bug que a cada X segundos ele acumulava um erro de 0,001 segundos. Aí os caras descobriram esse erro e colocaram uma mensagem assim: se você usar por muito tempo o sistema, ele vai errar o alvo. Então você tem que resetar o sistema a cada tantas horas. Aí o pessoal do exército falou: ah, mas isso não tem a menor importância, ninguém vai usar por tanto tempo. Então não avisou os soldados lá. Aí deixaram ligado um dia, veio um ataque, aí saiu o míssil, errou acho que em 1 quilômetro o alvo e matou todo mundo. Por causa de 0, alguma coisa segundos, não sei quanto. Se alguém quiser, eu tenho um artigo que conta essa história. É até divertido. É trágico, mas é divertido. Não, que é impressionante. Como que os caras sabem que tem um bug? Então, isso aqui é demandas de tempo real. Por exemplo, Java sem tempo real tem 1 segundo de garantia, tá? Um Linux com kernel 2.4, 100 milissegundos, 10 milissegundos. Java de tempo real, 1 milissegundo de garantia de tempo. Kernel 2.6 do Linux, 100 microsegundos. Um Linux de tempo real, que é o que a gente está usando, o RTI, de 1 a 10 microsegundos, tá? O RTOS especializado, que nem o Vexworks, que é aquele que a NASA usa, o MICOS, 1 microsegundo, tá? Tem garantias, às vezes, de 1 microsegundo. Aí, quando você começa a querer coisas com tempo real, garantias menores que essa, aí você precisa fazer um hardware sob medida, por exemplo, com FPGA. Você precisa de uma garantia de 100 nanosegundos. Não existe sistema operacional ou software que vai garantir isso, tá? Talvez um software escrito em assembly na mão, num processador muito específico. Mas para 10 nanosegundos, aí tem que ser um FPGA. Para 1 nanosegundo, hardware analógico. Tá? Isso aqui não foi eu que falei, foi um cara da IBM, então deve ser verdade. Não sei. Então, isso aqui eu comentei. Isso aqui é legal. SOMAC é Open Machine Architecture for Controller. É um grupo de estudos que inclui a GM e eles definem alguns padrões de tempo real, tá? E eles dizem que para ser hard real time, o Glauco deve ter comentado, né, na aula anterior de hard real time, você tem que ter ciclos de 10 milissegundos com jitter máximo de 100 microsegundos. Aí você pode falar que o sistema é hard real time. Isso aqui eu acho interessante também, mas eu também não acreditava nisso até ver. Hoje um carro dos mais simples tem dezenas de microcontroladores. Tem um para injeção eletrônica, um no painel, um para controlar os faróis. É impressionante. Quando você fala que tem 40, tem câmbio que tem processador, que tudo com barramento CAN, que vocês devem conhecer, que é bastante usado na área automotiva, né? Tem carro que tem mais de 100 processadores dentro dele. Normalmente é na faixa de 80 MHz, mas é microcontrolador, não é PIC, é de outro fabricante. Depois eu falo qualquer. Então, sabe uma das partes mais caras de um carro e que dá mais trabalho? Fica fazendo um chicote com 30 fios. Então, se você fizer uma rede no carro, né, que é a rede CAN, e aí você pendura um processadorzinho que faz as coisas. Aí você coloca isso aqui que aciona o vidro. Um outro... não sei se é verdade, me falaram que tem carro que até na alavanca que liga e desliga a seta é um sinal digital. Então, ao invés de você passar um fio para cada coisa, você passa só 2 fios. E aí você coloca um processador que custa $1 para interpretar o comando e tomar alguma ação. Essa que é a ideia.
Imagina, por exemplo, luz de ré, luz de freio. Aí, em vez de você passar um chicote para o fim do carro, você passa só terra, alimentação e 2 fios da rede. Passa 4 fios e boa. Isso aqui, acho que seria legal falar. O Glauco explicou um pouco sobre o RTI, o Linux de tempo real, que ele é dividido em domínios. Então, vou pular isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Então, essa aqui é a comparação que eu fiz, tá? Eu fiz assim, eu testei vários sistemas como uma caixa preta, tá? Eu peguei um gerador de sinais, liguei num pino de interrupção e fiquei gerando interrupção a 10 Hz, 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 100 kHz, até 1 MB. E medi a diferença e fiz um sistema aqui em cada sistema operacional que copiava a entrada para a saída. E aí, isso aqui é o sinal de entrada e sinal de saída. Tem uma pequena diferença aqui, que é a latência. Tá? Medir a latência assim. Aí uma coisa curiosa que eu fiz também foi analisar o sistema escrevendo em assembly, tratamento de interrupção, etc., sem sistema operacional, para ver o hardware em si, para depois poder comparar. E uma coisa curiosa é que, às vezes, processadores mais rápidos, eu tentei processador de 4 GB, 1.2 GB, às vezes a latência deles é pior que de um processador antigo, de 400 MHz ou de 100 MHz. Para falar a verdade, o computador que teve melhor resposta foi um Pentium 100. E por que isso? Porque quanto mais sofisticado o processador, você pega um Atom, por exemplo, ele tem pipeline, execução especulativa, 3 níveis de cache, não sei o que lá. Um monte de coisa para aumentar a performance média, mas não de tempo real. Então, tipo, teve um pior caso de 5 microsegundos. Mas o Pentium 150 teve 2,5. Tá? Então, isso é um mito que eu gostaria que vocês soubessem. Processador mais rápido não significa que o sistema vai ter um tempo de resposta melhor, tá? Tem N fatores aqui. Você tem ponte norte, ponte sul, você tem barramento. Às vezes, você aumentar a velocidade do processador só piora as coisas, porque o processador só vai ficar esperando o barramento que é mais lento. Então, isso aqui, eu resolvi analisar o Windows XP, que não é um sistema de tempo real, porque não sei se o Glauco contou a história, o pessoal da turma do Leandro, não sei se vocês conheceram. Acho que é 2 turmas antes da de vocês. Eles estavam fazendo um experimento de controle lá com o LabVIEW e apertaram um print screen, e aí o pêndulo invertido caiu. Tá? Porque o Windows XP não é um sistema de tempo real. Tá? Você não tem garantia que o tempo vai ser cumprido. Eles estavam fechando o laço de controle no LabVIEW, né? Só que não tem garantias de que o laço de controle fique estável. Então, por exemplo, para você dar um out, escrever numa porta de saída um bit, por exemplo, numa porta paralela, leva 132 milissegundos. Tá? E imagina aí. Tá, se você quer fazer um laço PD de 5 milissegundos, já não dá para fazer com isso aqui. Isso é por causa de chamadas do sistema operacional. Você faz uma chamada para o sistema operacional de out, aí o kernel tem que fazer um monte de coisa para realmente fazer isso daí. Jitter, 700 microsegundos, pior latência, 800 micro, pior tempo de resposta. Isso aqui, pior tempo de resposta, a gente fica gerando interrupções e a gente meio que implementa uma medida de frequência aqui. Aí a gente gera 100 kHz e vê se está medindo 100 kHz. 200 kHz e vê se está medindo 200 kHz. E vai aumentando até a hora que ele não consegue mais medir. Aí 1 sobre essa máxima frequência é o pior tempo de resposta. Então foi 200 microsegundos, tá? E aí, sempre que você coloca 25 kHz na entrada, dá tela azul e fala que o Windows foi desligado para a própria segurança do computador. Isso daí é regra. Para ter certeza, eu reinstalei o Windows do zero no computador, sem nenhum driver, nada, sabe? Falei, fazer um negócio... Vai que tem alguma coisa, um driver com pau, né? Não sei. Então, Windows do zero, instalado
um fresh install que o pessoal fala, né? Já tem. Só que se você, tem um lugar lá que você define prioridade das tarefas. Você tem prioridade em tempo real. Não é tempo real, tá? Só que é a maior prioridade do Windows. Enquanto você está fazendo aquilo, a tarefa de tempo real, o mouse não responde, o teclado não responde, eles ficam parados. Mas a resposta é muito boa até